Bem-vindo ao canal Escrituras Divinas. Hoje nosso vídeo é sobre a análise literária do Velho Testamento, também conhecido como Bíblia Hebraica ou Tanakh. Este vídeo oferece uma exploração profunda do modelo literário que percorre todo o Velho Testamento, revelando seu intricado fluxo de pensamento. A Bíblia Hebraica, composta por textos sagrados judaicos, é uma obra literária rica e complexa que influenciou profundamente a cultura e a religião. Neste vídeo, mergulharemos nas sutilezas da sua estrutura narrativa, examinando como os diferentes livros se interligam para contar uma história épica que abrange milênios. Para apreciar plenamente a análise, pressupomos um amplo conhecimento prévio sobre os textos e a história do Velho Testamento. Vamos explorar temas como a criação, a aliança, os profetas e os eventos-chave que moldaram a história do povo hebreu. Este vídeo oferece uma perspectiva acadêmica e analítica do Velho Testamento, ideal para aqueles com interesse em estudos religiosos avançados. Prepare-se para uma jornada intelectual enquanto desvendamos as complexidades literárias que sustentam esta obra fundamental da humanidade. Ao examinarmos uma Bíblia cristã protestante e consultarmos o seu índice, notaremos que os 3 primeiros quartos compõem uma seção conhecida como o Antigo Testamento. No entanto, para compreender plenamente a complexidade dessa disposição, devemos mergulhar mais profundamente em sua história e origens. O Antigo Testamento, tal como o conhecemos hoje, consiste em 39 livros agrupados em 4 seções principais. Os 5 primeiros são chamados de Pentateuco, que inclui os livros da Torá. Na sequência, encontramos os livros históricos, os livros poéticos e, por fim, os livros dos profetas. Este arranjo é uma tradição cristã posterior que evoluiu após o período de Jesus e dos apóstolos. No entanto, a tradição judaica antiga apresenta uma perspectiva diferente. Os textos que compõem o Antigo Testamento cristão eram originalmente rolos separados e faziam parte de uma coleção unificada chamada Tanakh. Este termo é um acrônimo hebraico que inclui Torá, instrução, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. Embora contenha os mesmos livros que o Antigo Testamento protestante, a organização difere substancialmente. Na tradição judaica, a Torá equivale ao Pentateuco, mas os profetas incluem não apenas obras proféticas, mas também 4 livros narrativos históricos. Após os profetas, vêm os escritos, uma coleção diversificada de textos poéticos e narrativos. Este design de 3 partes remonta a antigas fontes judaicas, sendo referenciado em textos como os manuscritos do Mar Morto e a sabedoria de Ben Sirach. Até mesmo Jesus de Nazaré mencionou essa estrutura, pois está intrinsecamente entrelaçada na composição dos próprios pergaminhos. Cada pergaminho era meticulosamente organizado através de referências cruzadas que o conectavam à maior coleção de 3 partes, demonstrando a coesão e a unidade subjacentes. A questão de quem uniu esses pergaminhos em um único volume é um mistério intrigante que envolve a história e a tradição religiosa, exigindo uma investigação mais profunda. Portanto, ao explorar o Antigo Testamento, é fundamental reconhecer essa complexidade e os diferentes contextos em que ele é entendido e apreciado. Este conhecimento avançado é essencial para uma análise completa desses textos e sua influência cultural e religiosa. O processo de formação do Tanakh, também conhecido como Antigo Testamento, é uma narrativa complexa e multifacetada que reflete a profundidade da tradição religiosa e literária judaica. Este texto analítico visa aprofundar nossa compreensão desse processo. Ao investigar a autoria do Tanakh, encontramos uma série de contribuintes famosos, incluindo figuras como Moisés e Davi. No entanto, a maioria dos autores permanece anônima, sendo geralmente referidos como escribas ou os profetas dentro da Bíblia. Esses escribas proféticos ao longo da história de Israel coletaram histórias e poemas pré-existentes, habilmente integrando-os em composições mais amplas. Posteriormente, esse material foi moldado em uma biblioteca unificada de pergaminhos, conhecida como Tanakh. A evidência desse processo criativo pode ser observada nos Salmos e nos livros dos profetas, onde os escribas proféticos acreditavam que o Espírito de Deus os guiava. Eles viam essas obras como meios através dos quais Deus se comunicava com seu povo, conferindo-lhes um valor inestimável.
Isso levou à meticulosa pesquisa e composição desses textos em uma coleção coesa. Embora não possamos precisar a data exata de conclusão desse processo, podemos afirmar que ocorreu nos últimos séculos que antecederam a era de Jesus. O Tanakh em sua forma final oferece uma interpretação profética da história de Israel, reivindicando a revelação dos propósitos divinos para a redenção de todo o mundo. Nessa análise, é crucial reconhecer que o Tanakh é muito mais do que um simples conjunto de textos antigos, é uma janela para a complexidade da espiritualidade e da cultura judaica ao longo dos séculos. A compreensão desse processo de formação requer um conhecimento profundo da história e da teologia judaica, bem como uma apreciação pela riqueza literária que permeia esses textos. Em resumo, o Tanakh é um testemunho da busca contínua da comunidade judaica por compreender e comunicar sua relação com Deus e o papel de Israel na história divina. Esta análise avançada ressalta a importância de reconhecer a complexidade e a profundidade desse processo, aprimorando nossa apreciação por essa coleção de textos sagrados. O estudo da coleção de textos que compõem o Antigo Testamento é um empreendimento vasto e complexo. Embora seja impossível abordar todos os aspectos em um único vídeo, é essencial obter uma visão geral desses pergaminhos. A Torá, que se inicia com a criação divina e a nomeação do ser humano como Adão, oferece uma perspectiva fundamental sobre a relação entre Deus e a humanidade. Deus confere à humanidade a responsabilidade de governar o mundo, mas o dilema surge quando os seres humanos têm que escolher entre seguir a sabedoria divina ou buscar autonomia para definir o certo e o errado. A figura da cobra misteriosa, que engana a humanidade, simboliza a tentação e a rebelião contra Deus, levando à separação entre a humanidade e sua fonte de vida. À medida que a história se desenrola, a humanidade continua redefinindo o bem e o mal, resultando em um cenário de violência e opressão. A construção de cidades tumultuadas culmina na fundação de Babilônia, onde as pessoas buscam elevar-se ao nível de Deus, destacando o conflito central da Bíblia. Deus deseja abençoar o mundo através dos seres humanos, mas estes se tornaram parte do problema devido à influência do mal e sua propensão à autodestruição. No entanto, a narrativa oferece uma promessa de redenção. Deus promete um novo tipo de ser humano que triunfará sobre a cobra. A história se concentra então na linhagem de Abraão e Sara, a quem Deus confia a mesma bênção divina inicialmente concedida à humanidade. A jornada deles os leva para uma nova terra, reminiscente do Éden, que Deus prometeu à sua família. A história da família de Abraão é marcada por suas imperfeições e disfunções, incluindo mentiras, enganos e conflitos internos. Esses episódios refletem a natureza humana e as consequências do pecado, após o episódio no jardim. No final, a família de Abraão acaba no Egito, onde o cenário está montado para os desafios e a trajetória da promessa divina. Esses episódios sombrios da família de Abraão criam um contraste com os momentos luminosos que surgirão posteriormente na história. O Antigo Testamento é uma narrativa rica e complexa que explora temas fundamentais, incluindo a relação entre Deus e a humanidade, a tentação, a busca pela autonomia e a promessa de redenção. Essa análise requer um conhecimento profundo das tradições religiosas e teológicas judaicas, bem como uma apreciação pela profundidade literária e temática desses textos sagrados. A relação de Deus com a família de Abraão é marcada por uma promessa eterna, conhecida como a aliança, que representa o compromisso divino de redimir e abençoar toda a humanidade por meio deles. Embora os detalhes dessa promessa permaneçam obscuros, o ponto crucial ocorre quando a família de Abraão demonstra sua fé radical, renunciando a seus interesses egoístas e confiando na promessa divina. A história continua a se desenrolar com o crescimento da família, que eventualmente é subjugada à escravidão no Egito. É nesse contexto que conhecemos outro personagem crucial da Torá, Moisés. Deus escolhe Moisés para liderar a libertação dos israelitas e os conduz a uma montanha, onde recebem um convite para uma aliança com Deus. Essa aliança estabelece 613 termos de relacionamento, fornecendo diretrizes para se tornarem novos tipos de seres humanos que representarão fielmente Deus perante o mundo. Moisés desempenha múltiplos papéis ao longo da narrativa: profeta, sacerdote, líder e libertador em tempos de necessidade. No entanto, à medida que a história avança,
os israelitas falham em cumprir sua parte na aliança, violando seus termos, e até mesmo Moisés se rebela contra Deus. A Torá conclui com Moisés prevendo que esses fracassos persistirão à medida que Israel retorna à terra prometida, enfrentando a perspectiva de outro exílio. Apesar desses desafios, Moisés mantém a esperança de que Deus cumprirá sua promessa de resgatar Israel. Ele acredita que um dia Deus cobrirá os fracassos do povo, curará seus corações egoístas e permitirá que eles vivam em amor e comunhão com Ele. A morte de Moisés representa um ponto de viragem na narrativa. As últimas linhas da Torá nos levam adiante no tempo, introduzindo-nos aos escribas proféticos responsáveis por moldar o Tanak. Eles refletem sobre a história de Moisés sob sua perspectiva e concluem que nunca mais na história de Israel surgiu um profeta como ele, um profeta sacerdote rei que desempenhou múltiplos papéis de liderança. Essa observação destaca a singularidade de Moisés na história de Israel e sinaliza a transição para a seção Neviim. A análise avançada desses eventos requer um profundo conhecimento das tradições religiosas e teológicas judaicas, bem como uma apreciação pela complexidade literária e temática da narrativa. Este é apenas o começo de uma jornada que nos levará a explorar mais profundamente o desenvolvimento da história e da teologia no Tanak. Dentro da estrutura do Tanak, destacam-se duas subcoleções significativas. A primeira delas é composta pelos Antigos Profetas, que incluem 4 trabalhos narrativos que exploram a história de Israel na Terra Prometida, todos vistos sob a perspectiva retrospectiva dos profetas. A narrativa começa de forma otimista com a liderança de Josué, que é exaltado como um sucessor de Moisés, reconhecido por sua dedicação à meditação nas Escrituras dia e noite. No entanto, ao longo do tempo, até mesmo Josué sucumbe, inaugurando uma trajetória descendente de autodestruição que ecoa os eventos anteriores, como os de Moisés e a narrativa do Jardim do Éden. Essas histórias tendem a se concentrar nos fracassos dos líderes de Israel, sejam eles reis, profetas ou sacerdotes, revelando um padrão de mentiras, traições, assassinatos e idolatria. A narrativa, em muitos aspectos, se assemelha a um replay prolongado e mais sangrento dos erros cometidos pelos antepassados. No entanto, surgem alguns momentos brilhantes, nos quais Deus reafirma sua promessa de uma aliança para abençoar toda a humanidade por meio de um novo líder, um rei da linhagem de Davi. Personagens como Davi e Salomão, que ocasionalmente demonstram uma confiança semelhante à de Abraão em Deus, são apresentados, embora esses momentos de fidelidade se mostrem efêmeros. Isso nos lembra que a história da família de Abraão parece retornar ao ponto de partida, com o povo de Israel sendo conquistado e exilado na Babilônia. Importante observar que essa narrativa é contada a partir da perspectiva posterior dos profetas, que têm conhecimento de que o exílio não é o fim da história. Eles interpretam essas histórias passadas como indicativos de uma esperança futura. Quando Deus eventualmente resgatar seu povo da Babilônia, enviará um novo rei que incorporará qualidades semelhantes às de Moisés, Davi e Salomão em seus melhores momentos. A segunda parte do Neviim, os últimos profetas, se concentra nesse aspecto. Esses profetas projetam uma visão de redenção e renovação, na qual o novo rei, agindo como um redentor, liderará o povo em direção a um futuro de prosperidade e fidelidade a Deus. Portanto, a narrativa dos profetas, apesar de seus aspectos sombrios, carrega uma mensagem de esperança e renovação para o povo de Israel. Essa análise aprofundada demanda um conhecimento sólido das tradições religiosas e teológicas judaicas, bem como uma compreensão profunda da complexidade literária e temática desses textos. Ela nos convida a explorar mais profundamente o desenvolvimento da história e da teologia no contexto do Tanak. Dentro do Tanak, encontramos 3 grandes subcoleções e 12 obras mais curtas associadas a profetas específicos. Notavelmente, essa estrutura reflete a intencional ligação aos 3 grandes ancestrais do Gênesis, cujas histórias de falhas continham as sementes da esperança futura. Os pergaminhos proféticos são ricos em referências cruzadas, conectando-os à narrativa da Torá e dos profetas e continuando a saga. A função dos profetas de Israel era comparável à de Moisés.
Eles tinham a responsabilidade de denunciar o fracasso e a corrupção do antigo Israel e de adverti-los sobre o iminente Dia do Senhor, um evento que culminaria em derrota e exílio na Babilônia. No entanto, os profetas também apresentaram a promessa de que Deus tinha um propósito por trás desses acontecimentos: purificar seu povo e criar um novo Israel que fosse fiel, assim como Abraão. Esse novo Israel viveria sob uma nova aliança com Deus, sob o governo de um líder prometido, muitas vezes comparado a um novo Moisés, mas também identificado com o nome de Davi. Esse líder estava destinado a restaurar as bênçãos de Deus para o mundo como um todo. A conclusão da seção dos profetas é análoga à da Torá, com uma nota dos escribas proféticos do Tanak. Eles fazem uma reflexão sobre toda a história até aquele ponto e instam os leitores a antecipar a vinda de um novo profeta, chamado de Elias, que anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar seu povo. A transição para a terceira e última subcoleção do Tanak, o Ketuvim, revela uma coleção diversificada de pergaminhos, cada um projetado para ampliar os principais temas da Torá e dos profetas por meio de uma complexa rede de referências cruzadas. Por exemplo, o livro dos Salmos começa com 2 poemas que fazem eco ao início da Torá e dos profetas. O primeiro salmo apresenta uma figura conhecida como o justo, comparável a um novo Josué, líder de sucesso que medita nas Escrituras, semelhante ao rei prometido por Moisés e à eterna árvore da vida no jardim do Éden. O Salmo 2 identifica essa figura como o rei prometido, o filho de Deus da linhagem de Davi, destinado a derrotar o mal entre as nações e restaurar as bênçãos divinas para o mundo. O restante do livro dos Salmos orienta o povo de Deus em suas orações enquanto aguardam essa esperança futura. Além disso, os pergaminhos de sabedoria, como Provérbios, oferecem ensinamentos que ecoam os princípios da Torá, enfatizando a confiança em Deus, a fidelidade e a obediência como caminhos para a paz e o sucesso. No entanto, obras como Eclesiastes e Jó refletem sobre as questões complexas levantadas pela história de Israel, adicionando uma camada de profundidade à narrativa. Estes 3 livros continuam uma conversa profunda sobre o que significa viver com sabedoria em um mundo muitas vezes complexo, sob a influência de Deus. Entre os últimos livros do Tanak, 2 desempenham papéis cruciais na narrativa. O livro de Daniel revisita a extensa história de fracassos e sofrimentos do povo de Israel, oferecendo uma porta de esperança para um novo futuro global. Ele antecipa a vinda do novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas. Este ser humano será inicialmente oprimido pelas tendências inerentemente mais da humanidade. No entanto, Deus finalmente o redimirá e o capacitará a governar o mundo com poder divino. Por outro lado, o livro de Crônicas reconta a história do Tanak, desde o começo até o retorno de Israel do exílio. O autor enfatiza a promessa de Deus a Davi de que um futuro rei surgirá, reunindo o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trazendo bênçãos divinas para todas as nações. As últimas linhas de Crônicas foram cuidadosamente alinhadas com o texto-chave de todo o Tanak. Essas linhas finais mantêm a esperança de um retorno final do exílio, indicando a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, capacitando a elevar-se e restaurar a nova Jerusalém. Assim, a narrativa do Tanak culmina em uma mensagem de esperança e renovação, aguardando a realização das promessas divinas. O Tanak, uma coleção majestosa e intencional de antigos pergaminhos hebraicos, reúne textos diversos que abrangem todos os períodos da história de Israel. Esses textos foram habilmente entrelaçados em uma narrativa unificada, centrada na promessa da aliança de Deus não apenas com Israel, mas com toda a humanidade. Esses escritos foram destinados a serem lidos e refletidos ao longo de toda a vida, uma vez que essas notáveis palavras humanas carregam uma mensagem divina de sabedoria e esperança que continua relevante até hoje. Eles representam um legado rico e significativo da tradição judaica e oferecem uma visão única sobre a relação entre Deus e a humanidade ao longo da história.